Bom dia, queridos. Bom dia, meus amados. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E gratidão ao Senhor, gratidão, meu Pai. Gratidão, gratidão por mais essa manhã, pelo privilégio, queridos, de estarmos aqui podendo compartilhar mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações. E hoje o devocional está falando sobre processos que curam. E querido, sabe aquela área da sua vida, aquela situação em que você pensa que não tem saída, que isso não tem jeito, não resolve, não melhora, você já abriu mão, você desistiu, você pensa que não tem mais jeito, não tem mais saída. É nesta área, neste lugar, é nesse processo que o Senhor vai te dar vitória, para que você possa testemunhar. E vai ser lindo o testemunho que você vai contar em nome de Jesus. Eu vou tentar resumir aqui um testemunho que é muito grande, né? Que eu também não vou poder dar detalhes porque tem uma terceira pessoa ou segunda pessoa que faz parte desse testemunho e eu gostaria que ela estivesse testemunhando comigo mais para frente. Então, queridos, teve um tempo na minha vida de uma situação que eu achei que não tinha mais jeito, que eu já tinha lutado de todas as maneiras, já tinha tentado resolver de todas as formas, mas não teve jeito. Para mim não existia mais o que fazer, sabe? Ao meu ver, não tinha mais jeito. Então eu pedi a Deus: Senhor, me tira dessa situação. Deus, eu não aguento mais, Senhor, isso não se resolve. Então me tira dessa situação, Pai, por favor. E o Senhor preparou uma viagem muito longa para mim. E eu fui parar do outro lado do mundo, em um país muito, muito distante. E lá eu achei, bom, agora eu não quero mais pensar nisso, falar disso, não quero saber de nada a esse respeito. Eu vou trabalhar de dia, de noite, vou viver minha vida, vou cuidar das minhas coisas e não quero saber de nada, principalmente desse assunto, né? Para mim tá acabado, encerrado, enterrado. Eu não tem mais jeito, eu já cansei. E ali, queridos, naquele outro lado do mundo, comecei a trabalhar em 2 empregos e aluguei um quartinho para mim, porque fora do país, né, a gente mora em casas compartilhadas e ali eu aluguei um quartinho e estava ali tranquilamente trabalhando numa empresa e à noite fazendo o mesmo trabalho de costura numa casa. E era de dia e de noite, eu saía de um trabalho, ia para o outro e estava tudo bem, estava ocupando minha mente com aquilo e deletei tudo, né? O que me fazia mal, não queria mais falar sobre nada. Mas não durou muito tempo, poucos meses que eu estava lá naquele lugar, eu acho que uns 3 meses depois, o Senhor quis mexer nessa ferida, o Senhor quis que eu voltasse a viver aquela situação. Para quê, queridos? Para me fazer sofrer? Não, para me curar. Mas até eu entender que aquele processo era um processo de cura para minha vida, como eu sofri, como doeu, como eu chorei, como eu falei: Senhor, não, Pai, eu não quero. Eu já estou aqui do outro lado do mundo porque eu não quero falar disso, não quero viver isso. E o Senhor quis me colocar. O Senhor me colocou do jeito dele dentro daquela situação que me traria cura, que aos meus olhos era uma tortura terrível para mim. Mas o Senhor, né, como Ele é o Deus Todo-Poderoso e sabe trabalhar nas nossas vidas, me colocou naquela situação e como o Senhor, né, preparou os caminhos para eu chegar dentro do lugar, bem no local onde Ele queria que eu estivesse para curar aquela ferida. E eu só sei, queridos, que eu liguei para uma sobrinha minha e eu falei: não é possível, eu não posso viver isso de novo, eu não quero saber disso, e eu não estou pronta para estar dentro desse problema, né? E ali conversando, chorando com aquela sobrinha,
E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, então me cura para eu curar, me salva para eu salvar, me restaura para eu restaurar. Senhor, eu não tenho condições de estar dentro dessa situação. E eu só sei, queridos, que eu fiquei insistindo, eu falei, eu não vou. E estava ali naquele quartinho, e estava com os 2 trabalhos. Queridos, de repente as portas se fecharam. Eu perdi os 2 empregos. E aquele quartinho que era alugado, eu não podia mais pagar o aluguel. E ali eu tive que sair daquele local e ir justamente para dentro daquele lugar, daquela situação que eu não queria viver, mas que o Senhor me colocou para me curar. E queridos, vocês não vão entender muita coisa do que eu vou dizer, porque também não posso entrar em detalhes. Depois eu vou contar esse testemunho em nome de Jesus, com detalhes, dando nomes, né? Mas olha só, o Senhor me colocou dentro daquele local. E ali eu chorei, e ali eu falei, Deus, não, Senhor, isso não consigo, não aguento viver isso, eu não quero saber disso. Eu não tenho forças nem para mim, quanto mais para ajudar esse casal, Deus, eu não consigo. E ali, queridos, foi muito clamor, muito joelho no chão, muita cara no pó, pedindo, Senhor, então me cura, Pai, para eu curar. Me sara, Senhor, para eu sarar. Me restaura, Senhor, para eu restaurar. E, queridos, durante aquele tempo que eu estive ali, o Senhor foi trabalhando na minha vida, trabalhando na vida daquele casal. Restaurou toda aquela situação, tanto para o casal, tanto para a minha vida. O Senhor colocou tudo no lugar, o Senhor colocou tudo em ordem, o Senhor curou toda a ferida. Mas para curar a ferida, teve que mexer, teve que doer. E o Senhor permite processos nas nossas vidas para que nós possamos ser curados, queridos. E o nosso título hoje fala assim, processos que curam. A palavra é em Oséias 6:1-2 e fala assim, venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas nos sarará e sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia, Ele restaurará para que vivamos em sua presença. Oséias 6:1-2. E o Senhor, queridos, Ele restaura, Ele transforma, Ele cura e Ele faz nossa maior dificuldade virar o nosso maior testemunho. E a leitura diz assim, muitas vezes para restaurar a nossa vida, Deus precisa mexer em nossas feridas. Nessa passagem, vemos o profeta Oséias alertar o povo de Israel sobre um problema que eles tinham e que precisavam ser tratados. Eles haviam se desviado dos caminhos apontados pelo Pai. Deus não mexe em uma ferida com a intenção de nos causar mais dor, mas sim de curar. Todos sabemos, um machucado não tratado pode comprometer todo o corpo. Dessa forma, por mais dolorosa que fosse uma intervenção, era necessária para salvar todo aquele povo. Durante um período da minha vida, eu estava a mencionar certos traumas pelos quais passei. Tinha dificuldade de falar a respeito de minha infância conturbada, sobre não ter ganho presente ou sequer ter tido festa para celebrar o meu aniversário. Esse aqui é o autor falando dos traumas dele de infância. Tantas pessoas, e a gente tem traumas de todas as formas, né, queridos? E nós precisamos ser curados desses traumas. E o Senhor nos coloca, né? Coloca o dedo ali na ferida e dói. Mas nós somos curados, libertos, restaurados. E temos um lindo testemunho para contar, né? Como esse autor mesmo, ele é o autor desses devocionais. E ele é um pastor muito, muito bem sucedido, mas ele teve que ser curado de todos os traumas. E quando, porém, aprendi que não deveria esconder o que passei, pois esse é o processo que Deus usa para trazer cura.
tudo mudou. Às vezes, o processo de cura envolve submeter-se a processos desconfortáveis, mas que nos fazem compreender nossa real identidade. Aprendi que as feridas profundas não somem completamente, mas param de doer e cicatrizam. Quando Deus cura uma ferida, gera autoridade para você falar com propriedade do assunto. Afinal, pessoas curadas curam. E aquilo, queridos, quando eu orava, Deus, Senhor, me cura para eu curar, Pai. Me restaura para eu restaurar, me salva para eu salvar, Deus, tem misericórdia, Senhor. E o Senhor trouxe a cura para minha vida. E, consequentemente, a cura para aquele casal. E Deus é maravilhoso, é tremendo, Deus é lindo. Depois eu vou contar esse testemunho para vocês. É um testemunho lindo. Então, independente da área em que você precisa de cura, empenhe-se ao deixar Deus agir, pois Ele é o único capaz de ressignificar suas dores e traumas. Não fuja do processo, pois através dele que você será curado e testemunhará de tudo aquilo que o Pai fez em sua vida. E quando eu estava lá naquele país distante, trabalhando em 2 empregos, achando que eu podia cuidar da minha vida, que eu era dona da situação, que eu tinha o controle de tudo, porque eu era, graças a Deus, reconhecida como uma boa profissional. E eu não queria mais viver aquela situação, e eu queria ficar ali no meu canto, fazendo minhas coisas. O Senhor fechou aquelas portas, né? Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mas a que Deus fecha também, ninguém pode abrir. E quando Deus quis que eu saísse daquela zona de conforto ali do meu quartinho, do meu trabalho, e de não querer mais viver aquela situação, quando o Senhor quis mudar, né, aquela situação e me mostrar que eu não tinha o controle de nada, o domínio de nada, que o trabalho era Ele que me dava, que a condição de morar naquele quarto era Ele que me dava, que se Ele intervisse, eu não podia e não conseguia mais nada. O Senhor me ensinou que eu não tenho controle e domínio de nada, e quando Ele nos coloca dentro de um processo doloroso, é para nos curar, nos restaurar e nos trazer vitória. E a nossa frase do dia de hoje diz assim: Deus tem todo o poder para curar e transformar qualquer realidade. E não duvide, queridos, Deus tem todo o poder para transformar e curar toda a realidade. Ainda que você pense, não, isso daqui não tem mais jeito. Ah, não, isso daqui não dá mais para restaurar. Deus pode restaurar. Deus é o Deus do impossível. E Deus sabe trabalhar. Então, queridos, coloque e entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. E Ele colocará tudo em ordem e curará todas as feridas em nome de Jesus. A nossa palavra-chave de hoje é cura. Né? E a palavra daqui em Jeremias 17:14 fala assim: Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, eu serei salvo. O Senhor tem cura, salvação, libertação, transformação, restauração para as nossas vidas, queridos. O tempo já se avançou, vamos orar e que o Senhor fale melhor em nossos corações. E depois eu prometo contar direitinho esse testemunho, vocês vão saber do que eu estou falando, que história é essa. Em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, hoje nos colocamos, Pai, em Tua presença, Deus, sabendo, Senhor Jesus, e reconhecendo, Pai, que existem processos na vida, Jesus, que dói, Senhor Jesus, processos, Senhor Jesus, que dói muito, mas também nos ensinam, Pai. Assim como diz a Tua palavra, queremos voltar para Ti, crendo, Senhor, que só o Senhor pode curar e restaurar o que está quebrado, machucado, Pai, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Entregamos, Senhor Jesus, tudo que está, Senhor Jesus, machucado em nossos corações, nossas lembranças, relacionamentos. Dai-nos forças, Pai, para confiar no Teu processo, sabendo, Senhor Jesus, que dói, que doeu, Senhor, mas agora é o tempo do Seu cuidado e da Tua cura. Renova, Senhor, a nossa esperança e nos ajuda, Senhor, a enxergar que nada é impossível para o Senhor, que possamos ser restaurados
e testemunhar o teu poder, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Ah, Senhor Jesus, sabemos, ó Pai, que esse processo, que essa dor, Deus, Senhor Jesus, será transformado em um grande testemunho, Senhor, para curar e salvar e libertar e restaurar muitas e muitas vidas. Te louvo, Senhor, por tua presença maravilhosa. Te louvo, Senhor, pelo teu trabalhar maravilhoso. Pai querido, eu entrego a vida de cada querido, cada amada em tuas mãos, Senhor. Seja qual for o processo que eles estejam enfrentando, Pai querido, traga, Senhor Jesus, alívio, traga cura, traga restauração. Senhor Jesus amado, faz um milagre, Pai. Eles já desistiram, às vezes pensam, Senhor, que é impossível, que não tem mais jeito. Mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura. Então eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, ó Pai, nesta manhã, nesse dia. Senhor, que possam ser restaurados, que possam ser fortalecidos, que possam entender, Senhor, que o processo dói, mas Ele, Senhor Jesus, nos traz cura. E quando somos curados, Senhor, quão felizes somos, quão plenos, Senhor Jesus, quão agradecidos somos a Ti por esta cura. Então nós entregamos, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos nesta manhã. Eu entrego a vida de cada querido, Senhor. Trabalha, cura, restaura, Pai. Realiza o possível, eu te peço em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse dia, que seja um dia de bênção, de glória, de vitória, de transformação, Senhor, de milagre. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande, queridos, no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na